Fala galera, tudo bem? O Liverpool venceu a Inter por 2-0 fora de casa, deu um passo importantíssimo para se classificar para as quartas de final, mas o jogo vai muito além do que o placar mostra, então é mais um jogo de oitavas para a gente fazer uma análise aqui dentro do canal, o espaço está aberto aí para vocês comentarem, se inscreverem e tal. Agora, foi mais uma vez, eu diria até que é um roteiro de certa forma conhecido, porque é um roteiro que se repete para a Inter muitas e muitas vezes, especialmente em Champions, mas também no Campeonato Italiano, se a gente for lembrar de alguns jogos grandes. A Inter sai com um placar extremamente cruel, porque a Inter fez uma ótima partida. Então a análise é óbvio, vai além do placar. No placar a gente vai exaltar o passo que o Liverpool deu. Se a gente for olhar pro desempenho em campo, para a partida, eu acho que a gente tem muito mais pontos relevantes para destacar em relação à atuação da Inter do que do Liverpool. E aí tá um ponto, até para mim esse era um dos jogos que eu mais aguardava, de maior expectativa das oitavas, justamente porque a Inter mostra futebol, se a gente olha para os últimos anos, para competir de forma considerável em Champions. E sempre deve, né? Sempre fica devendo. Dessa vez chega ao mata-mata, já não é mais com Conte, agora com Inzaghi, que conseguiu manter um nível muito bom e até fazendo ajustes, melhorando de certa forma o repertório em alguns aspectos da Inter. E esse era um teste tanto, encarar um time como o do Liverpool, que está entre os mais fortes, não só da Premier League, mas da Champions também, com um trabalho para lá de consolidado, depois de fazer uma fase de grupos avassaladora, como o Liverpool fez, né? Passando por cima na maior parte dos seus jogos num grupo que só tinha pedreira. Então, para a Inter era um desafio de peso. E qual que é o resultado? Assim, qual a conclusão, se a gente pode tirar uma conclusão desse primeiro jogo? A conclusão é, a Inter está preparada para ter um desempenho à altura desse tipo de jogo. O problema é que a Inter não está preparada para sair com um placar favorável desse tipo de jogo. Então, a Inter mais uma vez teve um desempenho muito bom, só que não conseguiu transformar esse desempenho em placar. Então, é um 2-0 que encaminha demais a classificação para o Liverpool. Acho cruel porque a Inter jogou para sair com um placar certamente melhor, mas diz muito também sobre a dificuldade da Inter em definir jogadas. Na hora de um passe final, na hora de tentar levar vantagem nos duelos, e aí é até um capítulo à parte, porque não era fácil levar vantagens nos duelos contra Van Dijk e Konaté. A dupla de zaga do Liverpool fez um ótimo jogo, assim como os zagueiros da Inter fizeram um ótimo jogo também. Foi uma grande batalha de zagueiros a partida. E acho que isso também ajuda a explicar o 0-0 ter persistido no placar por muito tempo. Porque os dois times teriam, em tese, chances num jogo de um altíssimo ritmo, né? Foi um jogo de uma intensidade muito alta, de um ritmo muito acelerado e de um futebol muito bem jogado. Mas na hora da definição, essa definição não tinha a mesma qualidade. Muito também pelo trabalho defensivo das equipes. Mas no caso específico da Inter, acho muito também por pecar na definição. Por um passe final ruim, por uma finalização, uma decisão tomada ruim também, quando a gente fala de Dzeko, de Lautaro. E aí vamos entrar na questão do campinho para falar sobre dois momentos diferentes do jogo, né? Dois aspectos que a Inter conseguiu competir muito bem, e o vídeo acaba que vai ficar muito mais voltado para isso. Isso não é uma forma de diminuir o que o Liverpool fez, porque eu acho que ganhar esse tipo de jogo geralmente é uma demonstração de quão cascudo também tá o Liverpool, né? Assim, é um time acostumado a esse tipo de jogo. A Inter conseguiu provar que consegue competir bem nesse tipo de jogo, mas para o Liverpool, o mínimo detalhe já resolve para o Liverpool sair com esse tipo de vantagem. Agora, o Liverpool teve muita dificuldade. O Liverpool não conseguiu, geralmente a gente associa o Liverpool à maneira de pressionar, à forma de não deixar o adversário respirar, à forma como o Liverpool controla as partidas. Isso não aconteceu. Talvez tenha acontecido na primeira parte do primeiro tempo. Depois disso, a Inter começa a encaixar um enorme repertório de saída de bola e vira um jogo, do ponto de vista neutro, assim, de avaliação, de tática, de estilo de futebol, vira um jogo muito divertido de ver pela forma como a Inter gerava vantagens uma atrás da outra em saídas de bola superando a pressão do Liverpool, o que não é fácil de fazer. Vamos lembrar, a Inter do Conte era um time que foi campeão italiano apresentando um ótimo futebol, um dos melhores times da temporada passada na Europa, ainda que não tenha mostrado isso na Champions indo longe, mas o nível do campeonato italiano foi muito alto também. Então a Inter era um time que elaborava muito bem as suas saídas de bola. Atrai a pressão, supera e aí ganha campo para acelerar. Isso acabava potencializando muito, por exemplo, o Lukaku. E a Inter fazia, eu falei sobre isso na época dos vídeos de avaliação do título e tudo, a Inter fez muitos gols que pareciam ser de contra-ataques, mas que na verdade eram jogadas de posse de bola construídas desde os zagueiros, que atraíam a marcação adversária e com isso faziam com que o campo abrisse.
porque o adversário subia para pressionar, a Inter fazia essa saída quase na própria linha de fundo e atravessava o campo rapidamente, porque a partir desses mecanismos gerava vantagens e conseguia potencializar o seu principal atacante, que era o Lukaku. Esse tipo de atacante faz muita falta, porque quando a gente fala de Dzeko e Lautaro, a gente fala de bons atacantes. Só que nenhum deles tem essa capacidade para romper no espaço, para se projetar e dar essa ameaça em profundidade. A ameaça em profundidade da Inter nesse duelo era com os alas, até porque os alas se comportam quase como pontas no momento ofensivo, muito porque os zagueiros mexem demais com a marcação. Então vamos tentar mostrar um pouco isso no campinho até. Primeiro, no momento de saída de bola do Liverpool, a Inter ia lá pressionar e dava trabalho, encaixando a marcação, a começar pelos dois zagueiros que tinham a marcação dos dois atacantes, Dzeko e Lautaro marcando Konaté e Van Dijk, os alas que sobem para pressionar a saída dos laterais, então de um lado Dumfries, do outro lado Perisic, subindo para pressionar, os meio-campistas encaixados, então o Brozovic, mais uma vez uma peça fundamental para o funcionamento da Inter, faz a leitura, embora ele seja o primeiro da saída de bola, à frente da defesa, no momento sem bola, na hora de pressionar, é ele quem salta para pressionar o Fabinho, por exemplo, enquanto os meio-campistas ficam batendo entre eles. Nesse caso, o Elliott era um deles, né? Então o Elliott, bastante pressionado, era quem sofria esse embate ali nessa disputa, por exemplo, com o Çalhanoğlu e com o Vidal, e o Thiago é o outro, né? Thiago e Elliott pressionados pelos dois meio-campistas da Inter. Então tudo basicamente encaixado, né, quando a gente fala em estrutura de pressão da Inter lá em cima. Não era um jogo em que só o Liverpool queria pressionar em cima. A Inter também. E a Inter conseguiu fazer isso com mais sucesso do que o Liverpool. Porque aí a gente vai para o outro lado da moeda. Eu falava sobre como o Liverpool teve frustrada sua tentativa de pressionar, muito porque a Inter é um time dificílimo de pressionar. Primeiro porque tem uma personalidade tanto para sair jogando. Não vai se livrar da bola. E é um time que tem 3 zagueiros que sabem sair jogando e que sabem variar funções e posicionamentos. O Brozovic é um termômetro do time e faz esse papel também de alternar onde ele vai receber a bola para confundir marcação. No cenário doméstico, né, no cenário da Série A, do Campeonato Italiano, ele geralmente é o cara que é mais acompanhado por marcações específicas do adversário, encaixes individuais. Nesse caso, não acontecia isso exatamente. E a Inter conseguia, a partir dessas variações, quebrar um pouco essa ideia. Porque se a gente for pensar simplesmente do desenho, o Liverpool tem 3 atacantes. Começou com o Diogo Jota, Mané e Salah. Esses 3 podem pressionar os zagueiros da Inter. É uma forma de imaginar que isso poderia acontecer. Só que, no momento de saída de bola, o Skriniar, que fez um jogaço, inclusive, com e sem a bola, o Skriniar é o zagueiro pela direita, mas ele pode ser com lateral pela direita também. O De Vrij é o zagueiro que faz o primeiro passe à frente da defesa, é o zagueiro central do trio, mas ele pode se projetar também. O Bastoni é o zagueiro pela esquerda, mas ele pode aparecer quase como um ala pela esquerda. O Brozovic é o primeiro volante que vai receber essa bola dos zagueiros em tese, mas na maior parte do tempo ele vai se posicionar quase como se fosse um zagueiro. Então se a gente quiser enxergar uma linha de defesa da Inter, ela tem diferentes composições ao longo do jogo. E qual vai ser o gatilho para o adversário pressionar? Você vai encaixar em quem? Quem você vai mirar? Porque aí você pode ter uma saída em que o Skriniar traz a bola pro De Vrij, e com isso atrai a marcação, a tentativa de pressão de fora para dentro do adversário, mas o Brozovic está aberto lá na direita para receber essa bola tranquilo fora de uma zona de pressão. Aí se esse cara recebe ali, ou do outro lado, por exemplo, da mesma forma, o Bastoni abre como um lateral. Se o Bastoni está fora da área dos zagueiros, se posicionando lá como um lateral, quem vai pressionar? O Salah vai pressionar quem? Ele vai pressionar um zagueiro que faz a saída de bola ou ele vai precisar voltar bastante para pressionar o Bastoni que está posicionado mais à frente como um lateral? Se ele não vai e o Bastoni é uma opção de passe, quem vai fazer esse papel? Vai ser o meio-campista pela direita que vai sair nele ou isso vai obrigar o Alexander-Arnold a subir para pressionar? Se o Alexander-Arnold sobe para pressionar, o Perisic é um ponta. O Perisic não tá como um ala ou como um lateral. Ele é o cara mais vertical possível. E deu trabalho no setor do Alexander-Arnold, acelerando por ali, botando velocidade, botando muita potência, que é uma grande característica do Perisic. Da mesma forma o Dumfries do outro lado, que não é um ponta como o Perisic, mas também é um ala de força na chegada à linha de fundo, nessas arrancadas dele por aquele setor. Então, é curioso, né? A gente tá falando de uma derrota da Inter, mas de uma Inter que deixou uma ótima imagem quando a gente fala em desempenho. Porque a Inter conseguiu causar um curto-circuito gigante
em uma das maiores virtudes de um dos principais times da Europa. O Liverpool pressionando saída de bola do adversário. Se a gente pega ali os primeiros 10, 15, 20 minutos do segundo tempo, o Liverpool não achou a marcação da saída de bola da Inter. E era um festival de belas jogadas que começavam a partir desses passes que entravam. O Brozovic virou um dos zagueiros, o Bastoni virou lateral, então é o Çalhanoğlu quem vai receber essa bola mais recuado, fez bom jogo também, assim como o Vidal. Então olha quantos destaques a gente não pode falar da Inter. Dá pra gente falar do trio de zaga, que foi muito bem, dá pra gente falar do Brozovic, fundamental, dá pra gente falar de Vidal e Çalhanoğlu, importantes dentro do time, a gente fala dos alas, que foram os caras que mais tentaram verticalizar o jogo, dar profundidade, dar essa agressividade para tentar partir em velocidade em direção ao campo do Liverpool. O grande porém disso tudo foi a dupla de ataque. A dupla de ataque não conseguiu se criar diante de Konaté e Van Dijk. E aí, é claro, é uma outra grande virtude do Liverpool, né? Que é um time que geralmente controla, é um time que geralmente impede que o adversário saia, é um time que geralmente toma conta da segunda bola, por exemplo, com o Fabinho. Então é um time que te empurra e te coloca contra a parede. Nesse caso, isso não aconteceu. É até curioso porque se a gente olha a área de atuação, por exemplo, onde a posse de bola ficou concentrada. Se a gente olhar no gráfico, a posse de bola, na maior parte do jogo, ficou concentrada no campo de defesa da Inter. Fosse com o Liverpool com a bola, ou seja, a posse de bola do Liverpool tinha a tendência de ser uma posse de bola mais avançada, mais adiantada. A posse de bola da Inter tinha a tendência de ser uma posse de bola mais recuada. Por quê? A posse de bola da Inter era causando esse tipo de confusão com esses mecanismos e variações entre os zagueiros. Então era uma posse de bola quase na própria área, mas suficiente para, trocando esses passes, mexer no posicionamento do Liverpool, romper essa primeira pressão, e aí a ideia já seria acelerar de uma forma mais vertical. Aí faltou o produto final. Então, em termos de execução da proposta, de mostrar capacidade para enfrentar um dos principais times da Europa, a Inter fez um jogaço. Só que a gente olha para o placar 2-0 para o Liverpool. E acho que isso diz muito sobre o nível de maturidade desse time do Liverpool para conseguir sair com um placar favorável, mesmo em circunstâncias atípicas, mesmo quando o jogo não encaixou, quando o Liverpool não conseguiu ser superior em relação à Inter. Se a gente for falar no todo, a Inter foi melhor do que o Liverpool na maior parte do jogo. Mas o Liverpool sai com um grandíssimo resultado. Por detalhes, sim, é um escanteio que o Liverpool consegue sair na frente, faz parte do jogo, bola parada é uma fase do jogo como qualquer outra. É ter um Salah, é ter um jogador que pode decidir numa bola que sobra perto da área, tudo isso faz parte do jogo. Nem sempre o jogo segue a lógica da dinâmica do desempenho. Acho que dessa vez foi exatamente por aí. A Inter fez um grande jogo, mostrou várias das suas virtudes, mostrou que é um time capaz de jogar bola contra alguns dos melhores times do continente, mas a Inter voltou a bater na mesma tecla, porque é uma tecla repetida, é um roteiro conhecido, que é o de não transformar tudo isso em gol. E ao não transformar tudo isso em gol, muitas vezes o jogo pode ir se complicando, quando você enfrenta adversários mais fracos, o tempo vai passando, isso causa um abalo psicológico até. Eu lembro de um jogo até que eu comentei na HBO Max durante a fase de grupos, que foi da Inter com o Sheriff, que a Inter fez uma partidaça controlando, imprimindo um ritmo altíssimo, conseguindo, o Sheriff na ocasião era a grande sensação da fase de grupos, a Inter tomava conta do jogo, só que o tempo vai passando e o gol não sai. E aí começa esse alerta, o tempo tá passando, o gol não sai, isso vai abalar psicologicamente, eu conheço esse roteiro, no fim a Inter acabou conseguindo a vitória. Mas é um pouco esse cenário que se repete tantas e tantas vezes. Dessa vez, acho que em termos de características também fez muita falta. Um cara, claro que um Lukaku sempre vai fazer falta, porque é um atacante de uma capacidade tanto, e foi um dos melhores atacantes do mundo nos últimos anos com a Inter. Então é evidente que um cara como ele faz falta. Mas eu acho que nesse cenário de uma Inter que precisava romper em velocidade, já atraía o Liverpool, superava a pressão, aí no momento de acelerar para definir, a Inter conseguiu isso com os alas, mas não conseguiu isso com os atacantes. E perdeu muitos desses duelos. De novo, repito, méritos para a defesa do Liverpool, que fez um ótimo jogo. Assim como méritos para o Klopp pelas mudanças. Ele coloca o Firmino acaba sendo fundamental, ainda que num lance que não tenha muito a ver com a dinâmica do jogo por ter sido bola parada, que é uma fase à parte, mas o Firmino acabou tendo a estrela de mudar o encaminhamento da partida. Então é isso. Liverpool muito perto, né, encaminha a sua vaga para as quartas. A Inter mostrou que pode e foi melhor do que o Liverpool durante boa parte do jogo, mas sai com esse problemaço nas costas, que é essa derrota por 2-0. Acho que foi muito interessante observar esses dois momentos do jogo. Como a Inter conseguia pressionar,
como a Inter conseguiu competir num ritmo que muita gente olha, e acho que até de uma forma exagerada, imagina que assim, eu bato na tecla do campeonato italiano ser um campeonato riquíssimo taticamente nos últimos anos, e a Inter desenvolve muito essa estrutura de saída de bola, de capacidade de superar pressões no ambiente da Série A. Talvez a impressão de que o ritmo da Premier League seja um ritmo mais acelerado pela dinâmica do jogo, talvez dê a impressão que ninguém seja capaz de competir nesse ritmo. A Inter foi. A Inter conseguiu competir no ritmo do Liverpool e conseguiu ser superior durante boa parte do jogo. Mas o Liverpool, no fim das contas, sai com a vitória, com méritos, não estou tirando méritos do Liverpool, mas acho que era importante falar sobre a Inter, até para ir além do resultado, que é algo que a gente sempre se propõe a fazer aqui no canal. O espaço está aberto aí para vocês, um abraço e até a próxima.